Uma pergunta muito frequente que todos os pais que acabam de receber o diagnóstico de autismo do filho fazem é: por onde eu começo o tratamento do meu filho? Quais são as terapias mais indicadas? Existe alguma que é mais importante que a outra? E daí eu decidi fazer esse vídeo para mostrar um passo a passo para vocês, para que vocês não se sintam perdidos no início do tratamento do seu filho. A primeira coisa para a gente elaborar um plano de intervenção para uma criança é ter em mente que tudo precisa ser planejado. Não é sair dando tiro para tudo quanto é lado, né? Então eu fiquei sabendo que existe hidroterapia é bom, fonoterapia é bom, psicopedagogo é bom, psicólogo é bom. Será que precisa de tudo isso? Será que a gente não precisa priorizar quais habilidades ele precisa ter em primeiro lugar para depois a gente abrir o leque para outras habilidades, outras terapias? Então, eu vou trazer aqui para você uma sequência certinha de como agir. Primeira coisa que vocês precisam entender: são 3 pilares que sustentam todo o plano de intervenção. O primeiro pilar é a capacitação da família. Não adianta nada você procurar o melhor psicólogo em autismo, em aba, a melhor fonoaudióloga que existe na cidade, se a família não está preparada e disposta a ajudar nessa intervenção em casa. Por quê? Porque pensa comigo, a criança vai para terapia 1 ou 2 vezes por semana. Uma sessão de terapia dura em média 45 minutos, 50 minutos, só que essa criança passa a maior parte do tempo ou na escola ou dentro de casa com a família. Então, a escola, que é o segundo pilar, e a família precisam estar capacitados em perfeita sincronia com o terapeuta, porque quanto mais vezes a família e a escola replicar o estímulo, maior é a chance da sua criança aprender. E o terceiro pilar são os terapeutas, a equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa ter a capacitação da família, a capacitação da escola e a capacitação dos terapeutas para que a gente desenhe um plano de intervenção específico para o seu filho. Segundo passo muito importante da gente ter em mente é que todo plano de intervenção ele é individualizado. O que isso significa? Não existe um modelo pronto de como estimular uma criança autista. Se você procurar, você pode até procurar na internet, no Google, no chat, GPT, tudo aí. Não existe esse modelo. O que você encontrar são promessas falsas. Por quê? Porque o autismo é um espectro. Quando a gente abre para um espectro, a variedade de manifestações é muito grande. Então eu posso ter desde pessoas autistas que não falam nada, que não são verbais, e daí a gente vai precisar de uma técnica de intervenção específica para pessoas não verbais, até pessoas autistas que falam, que se comunicam muito bem, mas que não entendem metáforas, não entendem a linguagem social, não tem alterações sensoriais muito importantes, e daí a abordagem vai ser diferente do que aquele que não é verbal. Então, ter sempre em mente que a abordagem é individualizada. Qual que é o primeiro passo a ser feito? A gente precisa elencar quais são as habilidades que essa criança autista possui e quais são as habilidades que essa criança autista precisa adquirir. Existem habilidades que são básicas para o aprendizado de qualquer outra coisa. Então, primeiro de tudo, você precisa observar se o seu filho faz essas habilidades que eu vou falar agora para você. Ele faz contato visual? Ele olha para você quando você chama ele? Por quê? Como é que você vai ensinar qualquer coisa para uma pessoa se ela não está olhando para você? Fica muito difícil. Ele sabe imitar? Como que a gente vê que uma criança sabe imitar?
Crianças por volta de 9 meses, 10 meses, 1 aninho, já dão tchau, já manda beijinho, já pisca o olho, manda beijo. Então, eles já aprendem os gestinhos, que são gestos corriqueiros da infância. Faz um maninho, a galinha pintadinha, né? Então, quando a criança não consegue fazer esses gestos, isso demonstra que ela ainda não tem a habilidade de imitação, porque é a gente que faz tchau, manda beijo, e a criança vai aprendendo. Sem olhar pra gente e sem ter a capacidade de imitar, a gente não consegue ensinar essa criança a fazer praticamente nada, porque tudo que a gente aprende na vida é baseado na imitação. Vamos imaginar, como é que eu vou alfabetizar uma criança de 5, 6 anos de idade? Vamos imaginar que ela seja uma autista nível 3 de suporte, se ela ainda não sabe imitar. Como que a gente aprende a escrever? O professor desenha na lousa e a criança replica o mesmo movimento no caderno. Isso é uma imitação. Então, imitar, fazer contato visual, pareamento. O que é o pareamento? É identificar coisas iguais. Quando a gente fala imitar, o próximo passo é parear. Por exemplo, eu tenho uma colher. Aí você coloca para a criança assim, uma colher, um garfo, uma faca. Qual que é igual a esse? Eu coloco um pato, um desenho de um pato. Por exemplo, jogo da memória. O jogo da memória é excelente para ensinar a fazer pareamento. Qual é igual a esse? A criança começando a reconhecer o que é igual, fica mais fácil da gente ensinar ela alguma habilidade e pedir para ela fazer igual a você, joia? O pareamento é um treino que ajuda, que facilita a imitação. Então, contato visual, imitação, pareamento. O seu filho consegue ficar sentado um tempo? É muito comum a gente ver crianças autistas andando para lá e para cá o tempo todo, nada prende a atenção deles. Se eles não conseguem ficar sentado por nem 5 minutos, como é que a gente vai trabalhar alguma habilidade com essa criança? Então, sentar, saber esperar, imitar, fazer o pareamento e fazer contato visual são as 5 habilidades básicas que a gente precisa avaliar se essa criança já faz, independente, gente, da idade dessa criança. Mas meu filho só tem 2 aninhos de idade, ele já precisa fazer essas 5 coisas. Acabei de descobrir o diagnóstico de autismo do meu filho, ele tem 10 anos de idade. Eu preciso avaliar se ele sabe fazer essas 5 coisas. Por que, Ana Paula? Porque isso é a base. Sem essa base, eu não consigo avançar. Um grande questionamento é, eu descobri que meu filho autista, ele tem 2 anos e meio, 3 aninhos de idade. Ele ainda não faz contato visual, ele ainda não desenvolveu a fala, dificilmente ele atende quando ele é chamado pelo nome, ele fica andando para lá e para cá o tempo inteiro. Alguns médicos têm a conduta de orientar essa família de colocar o filho na escola para ver se desenvolve mais rápido. Agora, eu vou perguntar para vocês, como que uma criança que não olha quando é chamado, que não faz contato visual, não presta atenção quando alguém está ensinando ele, não consegue se comunicar, anda para lá e para cá o tempo inteiro, vai conseguir aprender alguma coisa na escola, onde a professora tem mais 20, 30 alunos para dividir a sua atenção? Não é para estar na escola essa criança. O certo seria essa criança desenvolver essas habilidades primeiro, para daí ela conseguir ir para a escola e absorver todo o estímulo que a escola tem para oferecer para ela. Então, a primeira coisa de todo plano de intervenção é observar se ele tem essas habilidades básicas. Tá ótimo, Ana Paula, ele tem essas habilidades básicas. Aí nós vamos para o próximo passo. O próximo passo é observar as dificuldades de coordenação motora grossa, de coordenação motora fina, que é fazer movimentos bem delicados, movimentos de pinça, pintar sem sair do contorno, coisas mais refinadas, movimentos mais refinados.
A gente vai avaliar a questão sensorial, se tem algum estímulo que irrita demais ou algum estímulo que ele não está sentindo, ele deveria sentir. Por exemplo, dor, crianças que não sentem dor, que são resistentes à dor e que podem ficar doentes ou se machucar e a família não perceber. A gente vai ver a questão do desfraude, a gente vai ver a questão da autonomia, de vestir, colocar roupa, de tomar banho sozinho, de usar o banheiro sozinho, de escovar os dentes sozinho. Todas essas habilidades vêm depois daquelas habilidades básicas. Então, se você vai na primeira consulta com uma clínica, com um terapeuta, como é que você tem que ir para essa consulta? Já sabendo que a primeira coisa que ele precisa fazer é avaliar se o seu filho tem as habilidades básicas. Se esse terapeuta chegar para você dizendo, olha, nós já vamos começar o desfraude dele, porque você trouxe essa queixa, que é uma coisa que está te angustiando muito, mas você percebe que o seu filho ainda não sabe imitar, não entende comando simples, não faz contato visual, dificilmente esse desfraude vai ter sucesso. O fato de você saber o que esperar de um terapeuta nessa primeira consulta, nessa primeira avaliação, vai até dizer para você se esse terapeuta sabe realmente lidar com crianças autistas e domina a técnica. Porque se o terapeuta chegar para você e falar, olha, eu já avaliei as habilidades básicas, seu filho cumpre todos os critérios, então dá para a gente começar o desfraude. É uma coisa. Se ele chegar para você e falar, olha, eu avaliei as habilidades básicas e eu percebi que o seu filho ainda não sabe imitar. Então vai ser muito difícil da gente conseguir fazer o desfraude. Confia nesse terapeuta que ele sabe o que ele está fazendo. Agora, se o terapeuta nem avaliar as habilidades básicas e já vir prometendo para você avanços em habilidades mais complexas, desconfia. Porque pode ser que ele esteja prometendo algo que naquele momento o seu filho ainda não está pronto para receber. Joia? Então, uma vez a gente feita essa avaliação das habilidades básicas, a gente vai traçar um plano para fazer com que essa criança desenvolva, primeiramente, essas habilidades que eu acabei de falar. Então, vamos imaginar que o seu filho faz contato visual, ele até olha quando a gente chama ele, mesmo que seja por um curto período, mas ele ainda não sabe imitar, tá bom? O aprender a imitar, a gente já entendeu que é uma habilidade fundamental para aprender qualquer outra coisa na vida, tá? O que vai adiantar o terapeuta, o psicólogo, o terapeuta ocupacional ou fono treinar com o seu filho 45 minutos, o ensinar a dar tchau, o ensinar a mandar beijo, o ensinar a fazer igual, sendo que você, que é pai e mãe, nem sabe que esse terapeuta está ensinando o seu filho a fazer esses gestinhos. Vocês concordam comigo que as oportunidades de uma criança dar tchau, mandar beijo, fazer esses gestos aparecem no dia a dia de toda a família? Foi na casa do vô, foi na casa da tia, foi na casa da prima, os amiguinhos da escola, manda beijo pro pai que o pai tá indo trabalhar, manda beijo pra mãe, dá um beijo no pai na hora que o pai chegou, fala boa noite, fala tchau pro papai pra ir dormir. Se você souber qual habilidade o terapeuta está trabalhando com o seu filho e conseguir replicar esse estímulo em todas as oportunidades que ela aparecer no dia a dia, esse estímulo não vai ser feito para o seu filho só 1 ou 2 vezes na semana, por aquele tempinho pequeno, que é o tempo que ele vai para a terapia. Esse estímulo vai se expandir para todos os dias da semana. E a chance do seu filho aprender essa habilidade é muito maior, muito mais rápida do que se quando a família for buscar a criança na terapia, ela simplesmente pegar a criança, foi tudo bem hoje, foi tudo bem, tá, tchau, ele colaborou, tchau, pega, vai embora e nem sabe qual habilidade o terapeuta está trabalhando com o seu filho. Então aqui vem uma próxima regra de ouro. Sempre pergunte para o terapeuta: o que você está ensinando o meu filho? Qual habilidade você está trabalhando com ele? Como é que eu faço para ensinar
ensinar isso em casa para ele. E você vai continuar fazendo isso em todas as oportunidades do dia que você consegue encaixar esse estímulo. Eu tenho certeza que dessa forma a evolução do seu filho vai ser incomparável com aquele que só vai na terapia. Joia? Quais são os terapeutas que a gente mais recomenda, que são mais recomendados? Para a gente ter uma ideia, qual terapeuta procurar? Primeira coisa, você precisa ter noção de quais são as práticas, né, relacionadas ao desenvolvimento das crianças autistas que têm evidência científica. O que significa isso, Ana Paula? São práticas que a ciência, os pesquisadores, quem trabalha com pesquisa, com desenvolvimento cerebral, desenvolvimento cognitivo, já provaram que realmente são eficazes, que realmente vale a pena você investir porque vai trazer um retorno no desenvolvimento do seu filho. Existem muitas práticas que não têm evidência científica. Ai, Ana Paula, então ela não funciona? Eu não posso dizer isso, mas eu também não posso dizer que ela funciona. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma prova científica da sua eficácia. A ciência que mais tem evidência científica de eficácia na evolução de pessoas autistas é a ciência ABA. O que é a ciência ABA? É a análise do comportamento aplicada. A pessoa que é capacitada em ABA, e aqui eu chamo atenção porque não precisam ser só profissionais, pai, mãe também pode fazer curso de ABA, tá? De aplicador ABA, para entender como que isso funciona e para fazer essa prática no dia a dia dentro de casa, da família. Eu tenho formação em ABA também. No que se baseia? Se baseia em eu ter um comportamento, por exemplo, uma criança que grita muito. O grito é um comportamento da criança. A ciência ABA, ela vem do princípio que todo comportamento tem uma função. Então, a pessoa que está aplicando ABA, ela precisa entender qual é a função deste comportamento do meu filho. Toda vez que ele grita, é porque ele está feliz? É porque ele quer transmitir um sentimento de alegria? Toda vez que ele grita, é porque ele está bravo, está triste e quer transmitir que ele não está feliz naquela situação? Ou ele grita direto porque ele ainda não é verbal e ele não tem outra forma de se comunicar? E ele já percebeu que quando ele grita, todo mundo corre perto dele para ver o que está acontecendo e ele consegue de um jeito ou de outro expressar o que ele quer. Ir no banheiro, tá com frio, tá com calor, tá com sede, tá com fome, tá descontente, tá com sono, podem ser inúmeras coisas. Quando a gente identifica a função daquele comportamento, eu consigo traçar uma estratégia para que esse comportamento não volte a se repetir. Então vamos imaginar que a função do grito seja demonstrar que ele está feliz. Eu posso aos poucos ir substituindo o grito por bater palma. Então você ensina o seu filho, ele gritou, você vai falar: filho, você está feliz. Quando você está feliz, vamos bater palma. Pega na mãozinha dele e bate palminha. Toda vez, até ele associar que quando ele está feliz, ele pode bater palma e não precisa gritar. Mesma coisa quando ele está bravo. A gente substitui o comportamento de gritar, de se bater, por algum gesto, alguma manifestação que ele consiga se expressar, mostrando que ele não está contente com aquela situação. A gente oferecer formas de uma pessoa autista se comunicar, sabendo que a principal característica do autismo é a dificuldade de comunicação, a dificuldade de interação social, é o maior recurso que você tem para mudar esses comportamentos desafiadores. Então, a ciência ABA é uma ciência, sim, indiscutivelmente com evidências científicas e que tem mesmo uma eficácia na evolução das pessoas autistas. Hoje em dia, tem muita gente que tem medo de ABA porque acha que vai castigar a criança, porque acha que é um adestramento ali. Não é nada disso, gente. ABA é uma ciência, um estudo do comportamento
aonde a gente aplica a ciência ABA sem nem saber que é ciência ABA no dia a dia, tá? Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Quando você começou a namorar com o seu marido, com seu companheiro, seu cônjuge, né? Se você começa a namorar com a pessoa e essa pessoa te trata bem, automaticamente vai aumentar o seu desejo de ficar perto dessa pessoa. Isso faz com que você se apaixone. O tratar bem aumenta a chance do comportamento de você estar perto dela se repetir mais vezes. Se ele te tratar mal, você vai diminuir a chance de estar perto dele. Isso é ciência ABA, tá? Você está interferindo no comportamento daquela pessoa de querer ou não estar perto dele, decorrente da consequência daquele comportamento perante aquela situação. Então, tudo na nossa vida é baseado em ciência ABA. Se eu vou num restaurante, eles me oferecem uma comida boa, então a minha ação, meu comportamento foi ir àquele restaurante. Eles me ofereceram uma comida boa, eu gostei, a chance de eu voltar lá aumenta. Isso serve como um reforço positivo. Se tiver algum problema naquele restaurante, se eu não for bem servida, a chance de eu voltar lá diminui. Isso serve como um reforço negativo, joia? Reforço positivo é tudo aquilo que aumenta a chance do comportamento acontecer de novo. Nem sempre é coisa boa ou coisa ruim, tá? E reforço negativo é tudo que diminui a chance daquele comportamento se repetir. Você tendo essa noção, você consegue estimular comportamentos que você quer que seu filho tenha e você consegue diminuir o comportamento que você não quer que ele tenha, joia? Tendo todo o controle, todo o conhecimento sobre a ciência ABA. Então, primeira coisa, procure profissionais que tenham capacitação em ABA. Quem que pode ter capacitação em ABA? Qualquer profissional. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, pais, professores de educação física, fisioterapeutas, ecoterapia, musicoterapeuta, qualquer tipo de terapeuta, e inclusive pessoas leigas, professores, cuidadores de escola, podem ter uma noção básica, pelo menos, de ciência ABA. Psicólogos, terapeutas não, tem que ter mesmo curso de especialização em ABA, para conseguir aplicar no seu filho. As terapias mais indicadas são 3, basicamente. A psicoterapia no autismo não tem aquela função de uma psicoterapia comum que a gente vê aí, né, que fala dos traumas da infância, o que passou com o pai, o que passou com a mãe e tal. Não é isso, tá? A terapeuta ABA, ela vai ensinar para o seu filho as habilidades que ele precisa desenvolver para ter uma vida social, uma vida mais independente, tá? Aquelas habilidades básicas que eu expliquei para vocês no começo desse vídeo, é o psicólogo que vai ajudar a desenvolver estratégias para ensinar o seu filho a ter aquelas habilidades, tá? Então, o psicólogo ABA é o primeiro, sem sombra de dúvidas, desde a idade mais pequena que foi feito o diagnóstico, já é indicado iniciar uma psicoterapia ABA. Em segundo lugar, nós temos o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele não é só para crianças que falam e trocam a letra na hora de falar e fala errado ali, ou para as crianças que ainda não falam para estimular a fala. O fonoaudiólogo é o profissional que vai trabalhar a comunicação, tá? A fala é um pedacinho da comunicação. A gente pensa, a gente acredita que a nossa comunicação acontece 100% através da nossa voz. Na verdade, só 20, 30% do que eu estou falando para vocês vai ficar na sua memória. Você vai guardar depois de uma conversa com alguém. Os outros 70%, o que é responsável de fixar na sua memória é a comunicação não verbal. Eu tenho certeza que se eu estivesse fazendo esse vídeo aqui desse jeito assim, ó. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar para vocês sobre as terapias que a gente faz nas crianças com autismo. Vocês vão escutar 1 minuto o vídeo e vão desligar. Vocês vão falar, meu, que mulher chata, que coisa sem noção. Eu posso falar para vocês a coisa mais importante do mundo que vai mudar a vida do seu filho. Se eu estivesse falando desse jeito, você não ia nem prestar atenção. Por
porque a minha linguagem corporal, a minha entonação de voz não condiz com a importância do que eu estou falando. Então, a comunicação vai muito além da fala. E pessoas autistas que não falam ainda, meu filho tem 3 anos de idade, ele ainda não é verbal, meu filho tem 4 anos de idade, ele ainda não é verbal. Ele pode desenvolver a fala? Pode, a gente não sabe como que essa criança vai evoluir. Mas vocês concordam comigo que deixar uma pessoa por 4, 5, 6 anos sem conseguir comunicar o que ela gosta, o que ela não gosta, se ela tá com fome, se ela tá com frio, se ela tá com sede, se ela tá com vontade no banheiro, se ela tá cansada, se ela gostou daquele brinquedo, se ela não gostou, é desumano até. Então, o fonoaudiólogo, ele é o profissional que tem geralmente o recurso de trabalhar a comunicação alternativa, que nós chamamos, que é uma prática de comunicação que vai viabilizar a comunicação de pessoas que têm muita dificuldade para falar. A comunicação alternativa é só para autistas, doutora? Não. Pessoas que têm apraxia da fala e não são autistas podem usar a comunicação alternativa. Pessoas que sofreram AVC, derrame, pessoas que têm alguma sequela neurológica aqui na parte da boca, na motricidade da língua, e autistas com dificuldade na comunicação verbal. Como que é feita a comunicação aumentativa e alternativa? É CAA a sigla, tá? Geralmente são feitas desde com figurinhas pequenas que a gente ensina a criança a manusear a figura e pedir quero, não, obrigado, como que é seu nome. Ela aprende a se comunicar com aquelas figurinhas e a gente tem hoje sistemas que a gente coloca em tablets ou mesmo no celular que facilitam a comunicação dessas pessoas que têm dificuldade de comunicar oralmente. Então, procurar um psicólogo, procurar um fono para ajudar na comunicação da sua criança e procurar um terapeuta ocupacional. São as 3 profissões, as 3 especialidades mais importantes na intervenção de uma criança autista. O terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar as questões sensoriais. Então, se a criança tem hipersensibilidade ao barulho, se a criança não suporta lugar com muita gente, se a criança tem medo de cortar o cabelo, se não sente muita dor, se tem aversão ao toque, essas questões sensoriais é o terapeuta ocupacional quem vai trabalhar, tá bom? E ele também é responsável em trabalhar o AVD, que a gente chama, que é atividades de vida diária. O que é atividade de vida diária, Ana Paula? Colocar sapato, colocar roupa, tomar banho sozinho, escovar dente sozinho, usar o banheiro. Então, a independência no dia a dia é uma questão da terapia ocupacional. O que é muito importante da gente saber? A família e essa equipe de profissionais precisam estar em plena sintonia. Não adianta nada, infelizmente, você fazer psicoterapia em uma clínica, fonoaudiologia em outra e terapia ocupacional em outra ainda. Até você pode fazer isso, desde que esse profissional converse com esse que converse com esse. Porque lembra que eu falei que quanto mais vezes você estimular aquela criança a fazer aquela habilidade, a chance dessa criança adquirir aquela habilidade é muito maior? Então vamos raciocinar comigo. Vamos imaginar que o psicólogo está ensinando o seu filho a imitar, que a gente já conversou sobre isso nesse vídeo. Mas o fono não sabe que ele está trabalhando imitação. E o fono começa a treinar com ele a articulação das palavras. Mas na articulação das palavras, ele pode acrescentar uma prática de imitação. O TO não sabe que o fono está trabalhando a articulação das palavras e que o psicólogo está trabalhando imitação. E começa a trabalhar com o seu filho equilíbrio. Então, cada um está puxando a rede para um canto. E você, enquanto pai e mãe, nem sabe o que cada um está trabalhando. A chance do seu filho evoluir é muito baixa, gente. Ele vai evoluir bem mais devagar. Agora, olha, eu acho muito importante que todos os profissionais trabalhem a imitação, porque é uma habilidade básica e sem a imitação ninguém consegue ensinar nada para o meu filho.
O TO vai ajudar a imitar dentro da área dele, o fono vai ajudar na imitação dentro da área dele, o psicólogo vai ajudar na imitação e você, enquanto pai e mãe, vai ajudar na imitação dentro de casa. Quando toda a equipe fala a mesma língua, o processo evolui, sem nenhuma sombra de dúvida. E as outras terapias, doutora? Psicopedagoga, musicoterapia, fisioterapia, ecoterapia, hidroterapia e tal. Essas terapias são terapias que vão ajudar, vão complementar. Elas são importantes também? São, tá? Psicopedagogo, ele é mais indicado na parte da alfabetização. Então, uma criança de 2 anos de idade, eu prefiro que faça muito mais a psicoterapia ABA, uma fono, uma TO, do que uma psicopedagoga. Uma criança com 6, 7 anos de idade, pode ser que já não precise mais tanto da fono, mas precise da psicopedagoga para ser alfabetizado na escola. Por isso que eu falo, o plano de intervenção, ele tem que ser individualizado e ele também vai evoluindo conforme a criança. O ideal é que o seu filho seja avaliado a cada 6 meses, tá? A cada 6 meses ele precisa passar por uma avaliação completa para colocar lá um ticket mesmo, da gente elencar quais são as habilidades que ele não tinha e agora ele tem, quais são as habilidades que ele não tinha nada e ele está começando a ter, quais são as habilidades que estavam atrapalhando ele, por exemplo, se bater e a gente conseguiu fazer com que ele não tenha mais isso, não tenha mais esse comportamento, e quais são as habilidades que eu ainda preciso trabalhar com ele. Faz um novo plano de intervenção e dali 6 meses avalia de novo. Esse plano precisa ser revisto a vida inteira da criança, tá? Até ele estar funcional, até ele estar independente. Combinado? Próximo passo, a capacitação da escola. Como a criança fica muito tempo na escola, geralmente autistas nível 2, nível 3 de suporte precisam de um acompanhante terapêutico na escola para ajudar ele nas questões de socialização e na questão de aprendizagem mesmo. Hoje nós temos uma lei que o acompanhante precisa ter uma capacitação mínima para estar lidando com crianças autistas, mas você, enquanto pai e mãe, precisa checar se na escola eles são mesmo capacitados, tá? E levar para a escola a necessidade dessa capacitação. Se você puder levar para a escola, principalmente para o acompanhante do seu filho, qual habilidade que está sendo trabalhada lá nas clínicas, nas terapias, por exemplo, a imitação. Você sabe que é imitação. Chega para o acompanhante e fala, olha, o psicólogo do meu filho, o TO, o fono, me ensinou a estimular ele a imitar. Ensina essa pessoa, porque daí o tempo que ele tiver na escola, também ele vai estar recebendo o estímulo daquela habilidade. Por isso que eu falo, pessoal, escola, família e terapeutas precisam andar de mãos dadas, joia? Um outro profissional que é muito importante no tratamento e na evolução das pessoas autistas é o médico. Um médico capacitado, que saiba sobre autismo, que esteja atualizado, joia? O fato de você chegar na escola e pedir um acompanhante para o seu filho e precisar de uma adequação das provas e até mesmo conseguir um encaminhamento para as terapias, depende de você passar com o médico, joia? É o laudo médico que vai realmente dar a certeza do diagnóstico do seu filho e da necessidade de indicação, tanto das terapias como da adequação escolar. Então, é baseado no laudo médico que a escola vai contratar o acompanhante para o seu filho, que a escola vai fazer as adaptações de prova, fazer o PEI ou PAEE, que é o plano de ensino individualizado, né, de acordo com as capacidades dele. É de acordo com o laudo médico que o convênio vai liberar as terapias ou que você vai conseguir encaminhamento para algum centro de autismo da sua cidade pelo SUS. Tudo depende do laudo médico, tá? Quem que é o médico que geralmente trabalha com autismo?
o neurologista infantil, neuropediatra ou psiquiatra da infância e da adolescência. Eu sou pediatra de formação, então eu tenho uma formação muito vasta de tratamento de bronquite, de asma, diarreia, dor de barriga, intolerância alimentar, tudo. E depois eu fiz uma pós-graduação em psiquiatria da infância e adolescência e posteriormente eu fiz uma especialização em autismo. Então eu tenho essa formação desde a pediatria. Se o meu paciente autista tem uma pneumonia, eu consigo tratar, não preciso encaminhar para outro médico. Mas isso é uma escolha pessoal minha, tá? Então procurem um médico de sua confiança para que todas as dúvidas que você tenha, você consiga direcionar para ele. Outro ponto importante é que o médico, gente, ele é o pilar de união de toda essa equipe, tá? O médico, o certo é o médico fazer reuniões com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, com o fono, com o cuidador da escola, com a professora, para saber como que essa criança está evoluindo, para passar para a família quais são as habilidades que precisam ser trabalhadas e fazer toda essa ponte, o tratamento ideal. Vamos imaginar assim, no céu, né? O melhor dos mundos é ter um médico que faça toda essa rede de apoio e passe todas essas informações para a família. Joia? Bom, eu vou terminando por aqui. Espero que vocês já tenham conseguido entender o passo a passo. E se você não tiver acesso a nenhuma terapia, fala, doutor, eu não tenho condição de ter acesso a um psicólogo, a um TO e a um fono. O conselho que eu dou é o seguinte, capacite. Você se capacite. Aprenda a ciência ABA, aprenda como estimular seu filho, aprenda as habilidades básicas do autismo e estimule todos os dias no dia a dia. Porque eu já vi muitas crianças que nunca foram em terapia e evoluíram muito bem com os estímulos dentro da própria família, dentro de casa. Tenha um médico de apoio e vá se capacitar. Joia? Um grande abraço para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, encaminhe esse vídeo para quem você acha que ele pode ser útil, que toda semana eu venho trazendo dicas aqui para as famílias com crianças neurodivergentes. Um grande abraço.